Capítulo 78 Moagem de pedra. Os dirigíveis não eram muito respeitados entre as pessoas que se importavam com essas coisas. A ideia de uma embarcação voadora era algo que cativava a humanidade desde tempos imemoriais, é claro, mas todos os projetos concretos para essa embarcação haviam sido decepcionantes. Afinal, embora a magia pudesse fazer um navio voar com facilidade, fazê-lo a longo prazo era muito caro em termos de mana. Além disso, esse custo aumentou enormemente se alguém quisesse não apenas voar, mas voar rápido e reter uma quantidade saudável de capacidade de manobra no processo também. Era por isso que poucos magos empregavam voo mágico sem uma razão premente para fazê-lo, embora a magia de voo não fosse tão complicada e muitos magos fossem capazes disso. Como resultado dessa questão fundamental, a maioria das aeronaves não podia realmente voar como quisesse, mas tinha que seguir caminhos fixos que os levavam a áreas ricas em mana que podiam sustentá-las no ar. E mesmo assim, os projetistas de aeronaves ainda precisavam manter implacavelmente o peso da embarcação durante a construção. Isso tornou o produto resultante relativamente frágil e limitou bastante a utilidade do recipiente. Eles também tendiam a ser bastante caros para construir e manter, pois os materiais usados neles eram mais caros e o design da embarcação era algo que exigia toda uma equipe de profissionais qualificados. Também não ajudou que não houvesse projeto padrão de dirigível disponível ao público. Por fim, houve uma pequena, porém muito importante, questão de quão incrivelmente letal um acidente aéreo foi comparado com, por exemplo, o naufrágio de um navio em movimento. Se algo desse errado, era muito fácil para todos a bordo morrerem. Houve vários acidentes de aeronaves de alto perfil ao longo dos anos, incluindo um bastante espetacular, onde o dirigível de Tetran GP mergulhou direto no mar pouco tempo depois de iniciar seu voo inaugural. E mesmo se alguém ignorasse a possibilidade de um simples mau funcionamento, ainda havia o problema de muitas bestas mágicas voadoras que poderiam facilmente derrubar o dirigível se encontradas em um momento inoportuno. À luz de tudo isso, não foi difícil perceber porque as aeronaves não estavam em uso mais difundido. Eles não eram economicamente viáveis. Para interesses privados e os militares do Estado geralmente consideravam as criaturas mágicas voadoras mais eficazes como força de combate aéreo. Apesar disso, as pessoas continuavam teimosamente tentando torná-las viáveis. Havia algo em um navio voador que as pessoas achavam irresistivelmente cativante. Houve diferenças consideráveis entre as regiões, no entanto. Os estados do norte de Miasina, por exemplo, foram os líderes quando se tratava de investimentos em pesquisas de dirigíveis. Devido às vastas extensões de deserto que os cercavam, as nações de Shotik viram mais potencial em aeronaves do que as altasianas. A construção de estradas e ferrovias no interior inóspito do norte de Miasina foi excepcionalmente difícil, e havia poucos centros populacionais grandes o suficiente para justificar uma plataforma de teleporte dispendiosa. Dirigível de voo livre e economicamente viável que pudesse atravessar o deserto Shotik seria um grande benefício para quem o fizesse. Pérola de Aranhal, o dirigível que Zorian queria roubar, definitivamente não havia sido projetado com a viabilidade econômica em mente. Nenhuma despesa foi poupada em sua construção. Embora Zorian não tivesse conseguido encontrar números concretos em nenhum lugar, havia um boato de que o preço final era positivamente astronômico. As capacidades da aeronave, no entanto, foram consideradas impressionantes para algo que tinha tanto dinheiro investido nela. Era rápido, manobrável e surpreendentemente robusto para um dirigível. Mais importante para Zorian, no entanto, ele possuía um núcleo de poder experimental que lhe permitia operar independentemente da mana ambiente por longos períodos de tempo. Depois de alguma discussão com os Ashi, eles decidiram não fazer um movimento no dirigível nesse reinício em particular. No entanto, metade do reinício já havia passado e eles já estavam comprometidos em muitas outras frentes. Além disso, devido às investigações anteriores de Silverlake, as pessoas ainda estavam prestando muita atenção neles. Zorian ainda decidiu olhar um pouco ao redor para ter uma ideia do que estava lidando. Sem surpresa, o dirigível estava sob proteção significativa. Não tanto contra ladrões, já que a ideia de alguém roubar a aeronave era meio ridícula, mas contra espiões e sabotadores. As defesas eram fortes o suficiente para impedir a investigação casual de Zorian, mas ele estava confiante de que conseguiria passar por elas a tempo. Pode levar várias reinicializações, mas aconteceria.
O maior problema, em sua opinião, era que a Pérola de Aranha lhe exigia uma tripulação de 10 pessoas para decolar e pousar, o que tornava a ideia de 2 pessoas roubar-lhe um tanto problemática. Ele provavelmente teria que esperar que Zashi pudesse lançar o feitiço simulacro antes que eles pudessem fazer a tentativa. Outro problema, embora relativamente menor, era que algumas partes pequenas, porém críticas, da aeronave ainda não haviam sido instaladas e, possivelmente, nem sequer foram feitas. Zorian estava confiante de que ele próprio poderia fabricar e instalar esses componentes, mas primeiro precisaria acessar os projetos relevantes. Era uma vez uma das minhas ambições era examinar um trem para ver como seus motores funcionam, pensou Zorian consigo mesmo, nostálgico. Agora estou planejando casualmente como roubar e analisar um dirigível experimental no meu tempo livre. Mesmo considerando o ciclo do tempo, ainda é incrível quão longe eu cheguei desde então. Eu me pergunto o que meu antigo eu diria algo assim. Isso, é claro, era algo impossível de responder. Ele balançou a cabeça e se concentrou em assuntos mais imediatos. Atualmente, ele encontrava alguém com quem não falava havia muito tempo, Zenomir Ogai, o antigo especialista em idiomas que procurara para ajudá-lo a descobrir o que havia acontecido com ele. Naquela época, ele havia sido assassinado pelos invasores pouco tempo depois de falar com ele, então evitou reflexivamente o homem desde então, suspeitando que ele era um espião. No entanto, nenhuma de suas investigações sobre colaboradores e cultistas de Bazan apontou Zenomir como um deles. Assim, quando o nome de Zenomir apareceu, enquanto procurava um tradutor que pudesse ajudá-lo com alguns dos documentos que ele havia adquirido em Aranhal, ele decidiu visitá-lo. Ele até pretendia dar algumas dicas sobre a invasão enquanto estava lá, só para ver se alguém tentaria matá-lo novamente por causa disso. Quem sabia, talvez Zenomir fazia parte de uma seção super secreta dos invasores que outros membros normalmente não conheciam. Ao se aproximar do escritório de Zenomir, porém, ele parou de repente quando sentiu uma presença familiar. Um grupo de ratos cranianos permanecia na área, escondido dentro das paredes. O enxame rapidamente retirou sua sonda telepática quando notou que sua mente estava bem protegida, mas Zorian era praticado o suficiente na proteção mental para que nem o mais fraco dos ataques mentais pudesse escapar de sua atenção. Ele franziu a testa. Se ratos de crânio estavam vagando pelo escritório de Zenomir quando ele visitou o homem, não era de admirar que Zorian acabasse sendo um alvo. Isso apenas levantou outras questões, porque os ratos cranianos estavam prestando atenção em Zenomir. O homem era um tanto famoso como um incrível poliglota especialista em idiomas, mas isso não deveria interessar muito os invasores. Depois de pensar um pouco, ele decidiu deixar os ratos do crânio em paz por enquanto. Ele bateu na porta do escritório de Zenomir e esperou. Ele esperou por quase 15 minutos. Aparentemente, ele havia chegado em um momento um tanto ruim, já que o antigo professor já estava conversando com alguém. Outro estudante, Zorian finalmente percebeu. Ele deu uma olhada rápida na mente do aluno para se certificar de que ele não estava conectado aos ratos do crânio e descobriu que não estava. Ele era apenas um estudante que havia escolhido Zenomir como seu mentor e agora estava discutindo com ele sobre algo. Zorian não se demorou em sua mente o tempo suficiente para descobrir o que, pois não gostava de invadir a privacidade de outras pessoas com seus poderes mentais, a menos que fosse realmente necessário. Eventualmente, a reunião terminou e Zenomir o chamou. Zorian aceitou graciosamente a oferta do homem de se sentar e foi direto aos negócios. Estou aqui porque me disseram que você poderia me ajudar a traduzir um documento altamente técnico escrito em Aranhal e Kuzian, disse Zorian. Ou pelo menos me aponte para alguém que está à altura da tarefa. Assim, Aranhal, disse Zenomir sabiamente. Eles falam uma forma particularmente distinta da nossa língua, não falam. Você pode me mostrar a amostra do que está trabalhando? Zorian tirou algumas páginas de redação técnica da mochila e as entregou ao antigo especialista em idiomas. Ele não estava preocupado com Zenomir reconhecê-los como adquiridos ilegalmente. A menos que ele estivesse inexplicavelmente conectado à equipe de construção de dirigíveis de Aranhal, além de seu aparente vínculo com invasores, o texto deveria significar pouco para ele. Zenomir colocou cuidadosamente um par de óculos de leitura e olhou através dos papéis em silêncio. Entendo muito jargão técnico desconhecido. Materiais de construção de dirigíveis. Meu, que tema interessante. Zenomir refletiu.
antes de dar a Zorian um sorriso bem-humorado. Percebo por que você foi encaminhado do meu jeito, embora me entenda um pouco a tristeza de um estudante de nossa excelente academia não pensar em me procurar imediatamente. No mínimo, eu daria a você minha opinião inicial gratuitamente, o que provavelmente é mais do que você conseguiu de quem o enviou aqui. Zorian percebeu que o homem não estava realmente zangado com ele por essa supervisão, apenas dando a ele um aviso amigável de que não havia conseguido tirar proveito de seus membros da academia em toda sua extensão. Infelizmente, enquanto Zenomir era amigável e educado, os eventos que ocorreram depois que Zorian conversaram com ele pela última vez e os ratos de crânio à espreita nas paredes tornaram impossível para Zorian realmente confiar nele. Então ele apenas assentiu sabiamente ao lembrete de Zenomir e seguiu em frente. Deixe-me perguntar uma coisa primeiro, Zenomir começou. É este documento que você deseja traduzir algo isolado ou planeja colaborar com alguém de Aranhal em algo? O projeto no qual estou trabalhando envolve bastante interação com os nativos de Aranhal, admitiu Zorian, relutante. Felizmente, Zenomir parecia não pensar na admissão de Zorian de que ele iria interagir fortemente com pessoas de outro continente. Zorian pensaria que esse tipo de coisa levantaria algumas sobrancelhas, mas aparentemente não. Eles passaram os 10 minutos seguintes discutindo o que o trabalho de tradução implicaria. Zenomir fez algumas perguntas sobre a natureza exata desse projeto em que estava trabalhando, mas, felizmente, recuou quando Zorian disse que era confidencial. Ele confirmou que esse tipo de trabalho de tradução estava dentro de suas capacidades, embora levasse alguns dias e não seria exatamente barato. Nada disso foi um problema para Zorian, no entanto, e ele contou ao velho professor antes que o homem levantasse outra ideia. Vou ser um pouco ousado aqui, mas talvez simplesmente contratar uma pessoa para traduzir este documento possa não ser o melhor curso de ação, disse Zenomir. Acho que você deveria investir algum tempo aprendendo o próprio idioma. Você ficaria surpreso com quantas camadas de comunicação você perde confiando na tradução externa e garanto que seus parceiros o respeitarão muito mais se você puder se comunicar com eles diretamente. É improvável que eu interaja com as pessoas de Aranhal após a conclusão deste projeto, disse Zorian, franzindo a testa. Além disso, ele tinha certeza de que não haveria muitas trocas respeitosas entre ele e a equipe de construção da aeronave Aranhal, barreiras linguísticas ou não. Isso é muito esforço desperdiçado por um emprego. Aprender um idioma nunca é um esforço desperdiçado, jovem, Zenomir o ensinou. Desenvolve sua mente e expande seus horizontes. Além disso, não é como se você estivesse começando completamente do zero. Aranhal Ikusian é diferente do Ikusian padrão, mas não é ininteligível. Isso é verdade, admitiu Zorian. Era, mais como um dialeto fortemente divergente, com muitas palavras emprestadas da língua nativa falada pelo povo antes da conquista ikusiana. Muito parecido com muitas das versões locais do Ikusian na Altasia, na verdade. Ainda seria muito trabalhoso para alguém que não está naturalmente inclinado a idiomas como você. Sem ofensa, professor Ogai. HMPH. Espere aqui por um minuto, disse Zenomir, levantando-se rapidamente da cadeira sem esperar pela resposta e, em seguida, entrou em uma sala ao lado do escritório e fechou a porta. Ele ficou lá por mais de 10 minutos. A julgar pelos sons calmos que emanavam de trás da porta fechada, o homem estava mexendo em caixas e procurando por pilhas de papel e livros em busca de algo. Zorian suspirou. Isso estava demorando muito mais do que ele pensava. Finalmente, o antigo professor voltou ao seu escritório, carregando uma pilha alta de livros, pastas e folhas soltas de papel. Ele carregava tanto que teve que usar os cotovelos para manipular a maçaneta da porta, o que fez com a graça praticada de alguém que faz coisas assim o tempo todo. Ele jogou a pilha sobre a mesa na frente de Zorian e apontou para ela. Vou te contar, jovem, disse Zenomir. Esta aqui é uma pequena seleção de dicionários, guias de tradução e notas aleatórias sobre Aranhal Ikusian que eu tinha na minha loja. Você acabou de ter coisas relacionadas ao Aranhal em sua loja? Zorian perguntou incrédulo. Oh, eu tenho todo tipo de coisa acumulando poeira lá, disse Zenomir com desdém. Alguns professores raramente estão em seus escritórios, mas eu, praticamente faço a maior parte do meu trabalho aqui. Portanto, é útil ter a maioria dos meus recursos por perto. De qualquer forma, por que você não pega isso e vê quanto do seu documento você pode traduzir usando esse guia? Se você me impressionar com o seu trabalho,
Prometo ajudá-lo a traduzir o restante do seu projeto gratuitamente. Zorian abriu a boca para apontar que preferia apenas pagar pela tradução, mas Zenomir não quis ouvir. Livre. Zenomir repetiu. Você odeia dinheiro, rapaz? Não tenha tanto apreço de participar. Não sou muito exigente, não se preocupe. Apenas faça o seu melhor e tenho certeza que você vai se sair bem. Quem sabe, talvez você descubra que tem uma paixão anteriormente desconhecida por idiomas, não é? Zorian duvidava seriamente disso, mas ele podia ver que não havia utilidade em discutir com Zenomir sobre isso. Além disso, agora que ele pensava um pouco sobre isso, seria útil obter alguma proficiência elementar em Aranhal e Kozian. Ele pode precisar interrogar a equipe de construção da aeronave em algum momento, e isso seria realmente difícil se a linguagem deles fosse completamente opaca para ele. Nem mesmo a leitura da mente ajudou nesse caso, uma vez que os pensamentos das pessoas foram fortemente moldados pelo idioma que falavam. Muito bem, vou tentar, cedeu Zorian. Excelente. Zenomir disse, sorrindo para ele alegremente. Ainda assim, é realmente bom você me dar tudo isso. Zorian apontou para a pilha na frente dele. Algumas dessas coisas parecem insubstituíveis. Está tudo bem, disse Zenomir, acenando para ele. Você parece um jovem sério. Tenho certeza de que você devolverá tudo em uma peça. Zorian não disse nada sobre isso. Ele apenas olhou para a pilha de livros e papel à sua frente, perdido em pensamentos, por alguns segundos. Bem, Zenomir disse de repente, batendo palmas. Há mais alguma coisa que você gostaria de perguntar? Se não, na verdade, sim, disse Zorian. Você é um membro do culto do dragão, abaixo. Zenomir ergueu as sobrancelhas diante da pergunta. Sinto muito, o que? Ele perguntou. Eles oficialmente se chamam a Ordem Esotérica do Dragão Celestial, disse Zorian. Eles são uma das organizações religiosas mais recentes, dedicada ao culto à entidade que geralmente se pensa residir no centro do mundo. Eles têm uma presença bastante grande aqui em Soria. Você é um membro da Ordem? Ah, acho que ouvi algo sobre eles uma vez. Zenomir meditou, batendo com a mão na longa barba branca. Mas não, eu não sou um membro. Por que você pergunta? Você é um agente de Uquan Ibasa? Zorian perguntou, ignorando completamente a pergunta do velho professor. Agora espere apenas um minuto aqui, disse Zenomir, finalmente ficando um pouco bravo. Que tipo de pergunta é essa? Ele estava sendo completamente honesto. Ele não estava conscientemente associado aos Ibazans do culto do dragão abaixo. Com um pequeno suspiro, Zorian alcançou mais profundamente a mente de Zenomir, afastando casualmente as defesas mentais rudimentares do velho professor e modificou sua memória de curto prazo para apagar essa conversa de sua mente. Todo o processo durou menos de um minuto, devido à natureza relativamente trivial da edição da memória, após o que Zorian se retirou da mente de Zenomir. O velho professor piscou algumas vezes, afastando gradualmente o torpor mental que Zorian colocou nele para que ele pudesse trabalhar em paz, antes de dar a Zorian um olhar surpreso. O que aconteceu? Ele perguntou. Você meio que cochilou por alguns segundos lá, disse Zorian, fingindo constrangimento. Ah! Eu acho que a velhice finalmente está me alcançando, disse Zenomir com tristeza, balançando a cabeça. Onde estávamos de novo? Na verdade, acho que já terminamos aqui, disse Zorian. Mas primeiro, deixe-me fazer uma pergunta um tanto estranha. Você tem alguma ideia de por que alguém iria querer espionar você? Me espionar? Zenomir perguntou incrédulo. Por que não? Não tenho ideia de por que alguém iria querer isso. Francamente, gostaria que mais pessoas se interessassem pelo meu trabalho. Se alguém quiser saber mais sobre o que eu faço, ora, tudo o que precisa fazer é perguntar. Vou direto ao assunto, então, disse Zorian. Devido a algumas habilidades inatas exóticas que possuo, sei que há ratos espreitando nas paredes do seu escritório. E também não são ratos normais. Ah, isso é bastante preocupante, disse Zenomir. Ele sentou-se na cadeira e franziu a testa. Ele bateu na barba mais algumas vezes, imerso em pensamentos. Ratos nas paredes. Depois de um minuto ou mais, Zenomir bateu a palma da mão contra a mesa, assustando Zorian de volta à atenção. Zenomir disse triunfantemente. Eu entendi, eu acho. Não creio que esses ratos, se são, de fato espiões como você suspeita,
estejam aqui para me ajudar. Acontece que o escritório do diretor fica muito perto do meu. O diretor raramente está lá, mas muitos visitantes e documentação da academia passam pelo local. Zorian teve que concordar que isso fazia muito sentido. Sendo um local de tamanha importância, o escritório do diretor era provavelmente protegido por enfermarias e outras defesas mais pesadas e sofisticadas. Mas os corredores que se aproximavam dele poderiam ter sido ignorados devido a cortes de custos e coisas assim. Ele teria que dar uma volta pela academia para ver se havia outros lugares onde os ratos cranianos permaneciam como aqui. Claro, isso terá que ser relatado. Os ombros de Zenomir cederam de repente. Já posso sentir uma dor de cabeça chegando. Tanta papelada. Suponho que você não poderia me excluir do relatório. Zorian perguntou. Ele limparia sua mente novamente se fosse necessário, mas preferiria evitar fazer isso. Eu poderia muito bem, suspirou Zenomir. Ele aparentemente não tinha um único osso suspeito em seu corpo. Não há razão para nós dois sofrermos. Embora eu tenha que pedir para você ficar quieto sobre isso, ou então a academia pode ir atrás de você por arruinar sua reputação. Zorian assegurou-lhe que não tinha intenção de espalhar isso por aí, pegou a pilha de livros e papéis que o homem tinha deu a ele e depois saiu. Em vez de sair da academia imediatamente, porém, ele tomou o caminho mais longo que o viu passar ao lado do escritório do diretor algumas vezes. Descobriu-se que, sim, todos os acessos ao escritório do diretor tinham ratos cranianos espreitando nas paredes. Parecia que a teoria de Zenomir estava muito correta. Esse foi um mistério resolvido. Já fazia um tempo desde que ele havia resolvido um deles sem levantar pelo menos uma nova questão em troca. De alguma forma, isso o fez sentir como se estivesse finalmente chegando perto de uma solução para tudo isso. Sistema de cavernas situado a uma distância saudável de Soria, Zashi, Zorian e dois aranés estavam treinando suas habilidades mágicas. Zashi estava mexendo em um grande baú de madeira, praticando sua criação de dimensões de bolso. Sua habilidade nessa área ultrapassava lenta mas seguramente Zorian, apesar dele dispensar alguns de seus simulacros e concentrar mais de suas energias no problema. Tanto quanto Zorian podia dizer, isso se devia exclusivamente às enormes reservas de mana de Zashi e à capacidade resultante de sustentar o treinamento intensivo de mana por mais tempo do que Zorian jamais pôde. Zorian não era mais talentoso ou trabalhador do que Zashi, afinal, e todas as vantagens e métodos de treinamento que ele tinha também eram algo a que Zashi também tinha acesso. Fazia todo o sentido que Zashi estivesse se afastando dele a esse respeito. Mas isso não impediu Zorian de se sentir meio ciumento e irritado com a situação. Uma parte mesquinha dele foi tentada a começar a esconder alguns dos exercícios e truques relevantes de modelagem que havia encontrado ao vasculhar os vários livros de feitiços e manuais de treinamento para fechar um pouco a lacuna, mas ele resistiu ao impulso. Isso seria estúpido e derrotista. Zashi, melhorar foi uma coisa boa. Além disso, nem Zashi nem Zorian haviam realmente progredido muito em termos de experiência em dimensão de bolso. O baú com o qual Zashi estava mexendo ainda funcionava essencialmente nos mesmos princípios que as caixas de mármore com as quais haviam praticado anteriormente. Era a forma mais simples de dimensão de bolso, que envolvia a expansão do espaço disponível dentro de um container. Essencialmente, permitiu que um mago produzisse um espaço fechado que fosse maior por dentro do que por fora. Havia muitas limitações envolvidas com este procedimento. A dimensão do bolsão exigia que mana continuasse existindo, portanto, esse item só poderia ser armazenado em áreas em que o mana ambiente fosse suficiente para sustentá-los. Ou ser fornecido com uma fonte de energia embutida de algum tipo. Uma fórmula complicada de feitiços precisava ser embutida nas paredes do container, caso contrário, a expansão do espaço expiraria após menos de um dia. Como qualquer outro feitiço. Finalmente, o peso do objeto dentro não desapareceu, portanto, um baú com várias toneladas de pedra dentro ainda pesaria várias toneladas, por menor que parecesse. Obviamente, deixando de lado as preocupações com o peso, enfiar muita coisa no seu container de bolso não é uma boa ideia para começar. Se o container estiver danificado, a dimensão do bolsão ancorada ao seu interior desmoronaria imediatamente, forçando o conteúdo de volta ao espaço mundano. Normalmente, isso significava que a dimensão do bolso explodiria, cobrindo tudo ao seu redor com estilhaços de alta velocidade de seu conteúdo anterior.
Por esse motivo, também foi uma boa ideia tornar o container o mais robusto e resistente a danos possível. Zashi e Zorian aprenderam isso muito rapidamente depois de amontoar muitas bolas de gude em uma caixa cujo fundo não suportava o peso, criando assim sua própria bomba de fragmentação. Quanto mais os dois afundavam no estudo das dimensões dos bolsos, mais Zorian percebia o quão incrível era a esfera portátil do palácio que se recuperava em Kote. Tinha algum tipo de fonte de energia interna que podia sustentá-lo indefinidamente e torná-lo completamente autossuficiente do ambiente. Não pesava mais do que uma esfera de vidro normal do seu tamanho e continha uma quantidade incrível de espaço e matéria dentro. Zorian ficou tentado a descartar tudo, isso como evidência de adulteração divina, exceto que Silverlake insistia teimosamente em que tudo isso era potencialmente possível através da mágica mortal familiar. Sim, até a fonte de energia. De alguma forma. Por outro lado, ela manteve uma dimensão de bolso bastante grande, com algumas alas defensivas bastante potentes em uma área que realmente não deveria ser capaz de apoiá-lo. Como ela estava fazendo isso, afinal? Bem, não era algo que pudesse ser descoberto pela contemplação ociosa. Ele deixou o assunto de lado por enquanto e concentrou sua atenção nas duas araneias próximas a ele. Ambos foram enviados para cá pelos adeptos da Porta Silenciosa, a pedido de Zorian. Desde que ele se tornou capaz de fornecer a eles uma grande lista de novos endereços de porta e uma quantidade considerável de informações estratégicas sobre a região local, eles ficaram muito mais dispostos a cooperar com ele e a satisfazer seus pedidos. Nesse caso, eles permitiram que ele recrutasse 2 de seus melhores recuperadores. Ladrões, basicamente. Zorian os chamava de Ghost and Veil, embora essas fossem apenas versões abreviadas de seus nomes reais. Ghost e Veil foram originalmente criados para mostrar a ele como usar seus poderes mentais para se infiltrar em locais guardados com mais facilidade, mas ele os descobriu surpreendentemente amigáveis e curiosos para um par de ladrões e espiões. Eles cumpriram sua parte na barganha sem nenhuma reserva e estavam dispostos a ir além do que foi originalmente acordado. Desde que ele trocasse algumas instruções e segredos seus em troca. Como tal, eles estavam atualmente praticando alegremente parte da magia que ele lhes dera, refinando constantemente os feitiços um tanto desajeitados que haviam sido convertidos do sistema de conjuração humano em araneano e, portanto, sofriam de um pouco de ineficiências. Zorian os deixou sozinhos em seu trabalho, em grande parte, apenas se envolvendo-se os visse e cometendo um erro óbvio, mas fez questão de examinar os resultados do trabalho deles no final de cada dia. Quando ele finalmente encontrou uma maneira de eles deixarem esse ciclo do tempo, ele pretendia agrupar pequenas melhorias como essa em um pacote gigante e depois presenteá-las nas várias teias aranianas que o ajudaram ao longo dos anos. Quanto a Zorian, ele estava lidando com algo que queria obter há um bom tempo. Ele estava aprendendo a habilidade araniana de escurecer, o equivalente psíquico do feitiço da mente em branco. A habilidade era muito difícil de obter, já que a aranha considerava inerentemente obscura, o que significa que a maioria nem estava disposta a admitir que sabia como executá-la, muito menos trocá-la por alguém que poderia muito bem ser hostil. Foi só depois de muita insistência alguns negócios de alto valor que Ghost veio concordaram em ensinar a ele. Mesmo assim, eles o fizeram prometer, nos termos mais fortes possíveis, que ele a usaria com moderação. Eles não precisam se preocupar. Zorian já ouvira histórias de horror suficientes sobre o equivalente mago da habilidade para saber que ele tinha que ter cuidado com isso. Sabe-se que a mente em branco é indutora de insanidade se usada a longo prazo. Os magos que o deixaram ativo por muito tempo se tornaram cada vez mais paranoicos, ficando obcecados por planos e ameaças imaginários. Eles inevitavelmente começariam a ver todos ao seu redor como uma ameaça alienígena e não confiável, e se retirariam da sociedade o máximo possível para perseguir seus próprios objetivos inescrutáveis. Houve um caso muito divulgado, alguns anos atrás, em que um mago muito rico seguiu esse caminho e, finalmente, transformou sua propriedade isolada em uma armadilha mortal agorenta, cheia de camadas e camadas de armadilhas, golems, alas poderosas e bestas ferozes da guarda. Esse escurecer era mais difícil do que ele pensava que seria. Ele sabia que a mente em branco era um feitiço difícil e de alto nível, mas ele havia pensado ingenuamente que ser psíquico negaria isso de alguma forma. Afinal, era algo relacionado à mente, então por que o talento inato dele não funcionaria? Mas não. Se alguma coisa,
Isso apenas tornava as coisas mais difíceis. Até os magos mundanos sentiram uma onda de injustiça ao afastar suas mentes do mundo, sofrendo de vertigem, ruído estático ilusório e dores de cabeça antes de dominar completamente o feitiço. Para médiuns como Zurian, no entanto, era um pouco como arrancar seus próprios olhos porque você sabia que poderia cultivá-los mais tarde. Mesmo sabendo que nenhuma perda permanente ocorreria, a própria ideia parecia errada em um nível profundo e visceral. Não foi fácil fazer isso sozinho. Ele estava parado, ele percebeu. Ele respirou fundo 2 vezes, tentando se acalmar para outra tentativa. Ok, 27 indicador ordinal feminino vez foi o charme. Ele afundou sua consciência para dentro, cuidadosamente mapeou as fronteiras de sua consciência e então meio que dobrou sua mente sobre si mesma. Foi horrível. Dificilmente pode ser descrito apenas com palavras, mas ele sentiu como se seu mundo inteiro estivesse escuro e confinado, pressionando-o. Ele quase desistiu da tentativa ali, como tantas vezes antes, mas cerrou os dentes e persistiu. Enquanto as fronteiras de sua consciência se contraíam, cada vez menores, ele respirava cada vez mais fundo, um profundo medo brotando das profundezas de sua alma e fazendo com que ele parasse. Ele tinha uma sensação irracional e inexplicável de estar sepultado vivo, preso em uma gaiola feita de sua própria carne e pele, e levou um tempo desconhecido para dar o passo final. Com um último empurrão desesperado, sua mente finalmente terminou de se dobrar e se estabilizou. A sensação de erro ainda estava lá, mas silenciosa e administrável. De repente, tudo parecia tão artificialmente quieto, mesmo que nada ao redor tivesse realmente mudado. Bem, tudo bem, isso não era inteiramente verdade. Ghost e Veil haviam parado de lançar feitiços um no outro e estavam olhando para ele com interesse. Você fez isso. Veil disse excitado. Ela estava usando um feitiço de vocalização em vez de recorrer à telepatia, já que o status atual de Zorian meio que impedia isso. Surpreendente. Eu pensei que você levaria pelo menos mais a 30 tentativas. Não é tão incrível, disse Ghost severamente. É uma progressão decididamente média para alguém do seu nível de habilidade. Ele é humano, no entanto, objetou Veil. Não acho justo julgá-lo pelos nossos padrões. Você está certo. Deveríamos ser ainda mais rigorosos, disse Ghost. Afinal, ele não é tão dependente de seus poderes mentais quanto nós. Estou bem aqui, reclamou Zorian. Não dê ouvidos a esse Killjoy, disse Veil. Apenas apresse saber que tudo ficará muito mais fácil a partir de agora. A primeira vez é sempre a mais difícil. E você deve ter cuidado extra para não se desligar da Greatab por muito tempo durante essas etapas iniciais. A habilidade degrada a mente muito mais rapidamente, se não for feita sem falhas, e suas primeiras tentativas provavelmente não serão tão boas. Assim como a mente em branco, então, Zash observou de lado, sem tirar os olhos do peito em que estava trabalhando. Até que você tenha certeza de que domina o feitiço, é recomendável mantê-lo por não mais que meia hora no máximo. Claro. Não estou muito familiarizado com as medições do tempo humano, mas vamos com a sugestão de seu amigo sobre isso, disse Veil. Zorian assentiu distraidamente. Francamente, ele ficou tentado a terminar o efeito imediatamente, mas sabia que tinha que se acostumar com isso, se quisesse usá-lo remotamente, mesmo a sério. Ele estava prestes a perguntar às 2 araneias se havia mais alguma coisa a observar quando Zash subitamente pulou e começou a rir triunfantemente. Funciona. Zash disse, girando o peito e levantando acima da cabeça. Na verdade, foi levemente impressionante, porque Zorian sabia de fato que o peito era bastante pesado e não algo que ele pessoalmente poderia balançar dessa maneira. Está terminado e funciona totalmente. No que você estava trabalhando, afinal? Zorian perguntou. Claramente, Zash não estava trabalhando apenas em outro baú expandido, ou então ele não ficaria tão feliz em ter sucesso. Zash perguntou retoricamente, sacudindo o peito em seus braços. Ora, é uma geladeira de cerveja, claro. Não apenas pode conter um grande número de garrafas de cerveja, mas também as mantém em uma temperatura agradável e fria para um consumo perfeito. Uma geladeira de... Espere, você fez todo esse barulho por um baú simples e expandido, com um campo de refrigeração adicionado por cima? Zorian perguntou infeliz. Silêncio. Você sabe que é uma ideia genial, disse Zash. Não seja tão irritadiço.
Acho que a mente em branco já está afetando você. Hugo. Zorian duvidou que isso fosse verdade, mas ele imediatamente descartou o efeito de qualquer maneira. Melhor prevenir do que remediar. Houve muito tempo para trabalhar nisso mais tarde. Eventualmente, depois de um tempo irritantemente longo, Silverlake concordou em se encontrar com eles novamente. Até então, os investigadores que ela havia enviado depois deles haviam interrompido completamente seus planos e grande parte do reinício já havia passado, então eles não estavam tão entusiasmados com a coisa toda quanto poderiam estar. Zorian realmente esperava que isso pudesse ser evitado em futuras reinicializações, de alguma forma, porque não havia como eles tolerassem esses tipos de atrasos e interrupções de forma persistente. Surpreendentemente, ela queria se encontrar em algum espaço público em Soria, não em seu esconderijo na floresta. Depois de algumas idas e vindas, eles concordaram em realizar uma reunião em um dos parques menos visitados de Soria. Haveria algum risco menor de ser ouvido, mas era provável que alguém que os ouvisse os rejeitasse por falar bobagem. Você me colocou em uma posição muito desfavorável, disse Silverlake no momento em que se conheceram. Acho que acredito em você esse mês repetindo-se infinitamente, por mais louco que isso possa parecer, mas isso significa que eu basicamente não tenho nenhuma influência contra você. Você pode prometer me pagar de todas as formas, mas não tenho como impor nada disso. Mesmo que eu lhe dê poções da verdade e decida que sinceramente pretende honrar suas promessas, quem dirá que você nunca mudará de ideia no futuro? Se você decidir renegar do seu lado do negócio, eu nunca vou saber. Então, qual é a sua decisão? Zorian perguntou. Não havia nada que ele pudesse dizer para fazê-la se sentir melhor com isso. O que mais? Ela riu. Eu vou trabalhar com você e espero que você não esteja planejando me ferrar. Que outra escolha eu tenho? Estávamos preocupados que você pedisse para nos colocar sob controle, admitiu Zashi. Era um medo razoável. Juramentos mágicos forçados eram uma das coisas que as bruxas eram famosas por usar. Geas têm utilidade limitada atualmente, disse Silverlake, balançando a cabeça tristemente. Eles já foram temidos porque os magos eram comparativamente raros e muitas vezes tinham uma seleção muito limitada de feitiços à sua disposição. Naquela época, encontrar alguém que pudesse levantar a pressão colocada sobre você era legitimamente difícil. Hoje em dia, você pode simplesmente entrar na filial local da Guilda de Magos e contratar alguém para se livrar dela em alguns dias. Colocar uma advertência em você apenas criaria ressentimento. Não, temo, que terei que usar a estratégia da cenoura e do veneno. Isso não deveria ser a cenoura e o castigo. Zorian tentou. Acabamos de estabelecer que não tenho muita paciência quando se trata de vocês dois, não? Silverlake disse. Portanto, não posso realmente contra-atacar, mas posso preparar uma pílula venenosa para engolir. Aliás, gostaria de salientar que me tornei imune a todas as poções da verdade que conheço e que minha mente foi preparada para entrar em colapso caso minhas defesas mentais fossem violentamente destruídas. Isso é algo que eu fiz muito antes de conhecer vocês dois, então mesmo me atacar logo no reinício não vai negar isso. Apenas um detalhe interessante, sabe? Subjugar você e tentar tirar à força seus segredos de sua mente seria uma tarefa árdua e levaria muito tempo, então é melhor pedirmos com educação. Exatamente, Silverlake assentiu feliz. Zashi perguntou curioso. Sou um alquimista de habilidade incrível e vivo há muito tempo. Sei como fazer muitas poções maravilhosas e conhecer segredos incríveis. Nenhum dos quais posso ser persuadido a compartilhar com você em menos de um mês. No mínimo, estou confiante de que, eventualmente, você me procurará pelo meu segredo de como parar o envelhecimento e restaurar sua juventude. Eu sei, você está no auge da sua vida agora e a velhice parece distante. Mas quando seu corpo começa a falhar e sua mente escurece, estou confiante de que ficará interessado em descobrir o que sei sobre o assunto. Ela fez uma pausa dramática por um momento. Claro, se você fosse realmente esperto, atacaria enquanto o ferro estivesse quente e chegaria até mim enquanto ainda era jovem, e eu não descobri como conseguir esses ovos explodidos sozinho. Dessa forma, não pensarei que você esteja desesperado por uma solução e terá muitas coisas que me interessam. Você seria capaz de conseguir um acordo muito melhor dessa maneira. Como você sabe que não seremos capazes de descobrir isso, sozinhos? Zashi perguntou.
O que você acha que poções para jovens crescem em árvores ou algo assim? Ela zombou. Isso é algo que leva um mestre absoluto da alquimia para realizar. Você pode ser decente o suficiente em comparação com um alquimista comum, mas é preciso muito mais do que isso para lidar com esse tipo de problema. Além disso, você parece estar pagando outros especialistas para fazer sua pesquisa alquímica e um trabalho complicado para você. Isso diz tudo sobre sua futura experiência em alquimia, na verdade. Havia alguma verdade nisso. Zorian tinha um interesse saudável em alquimia, mas ele gostava mais da fórmula de feitiços e era impossível se concentrar em tudo de uma só vez. Mesmo em um ciclo do tempo e com um pequeno exército de simulacros correndo por aí. Então eu acho que você não está realmente interessado em refinar sua poção eterna da juventude em várias reinicializações com a nossa ajuda, então? Zorian perguntou. Meu Deus, não, por que eu iria querer fazer isso? Ela perguntou incrédula. Isso removeria a pouca influência que tenho sobre você e para quê? Estou confiante de que vou acertar eventualmente. Eu tenho tempo, mesmo sem o ciclo do tempo. Estou trabalhando nisso há muito tempo, o que há mais alguns anos. Entendo, disse Zorian. Bem, estou feliz que você esteja pelo menos disposto a trabalhar conosco nisso. Embora eu espero que o seu futuro não saboreie nosso trabalho com espionagem e atrase a reunião durante a maior parte do mês como você. Eu não sei sobre isso, disse Silverlake, nem um pouco se desculpando. Sua história é muito louca e requer verificação. É difícil acelerar isso. Ah, bem. Não tenha tanta certeza disso, disse Zorian, pegando em sua mochila um punhado de cadernos de Kael que o garoto Morlock havia lhe dado permissão para compartilhar com os outros. Deixe-me contar sobre as maravilhas da transferência de notebooks nas reinicializações. Com a cooperação de Silverlake garantida, o reinício terminou sem intercorrências. A única diferença notável foi o maior número de notebooks que Zorian estava transferindo para o próximo reinício. Considerando que o banco de memória do Orbe era praticamente ilimitado em tamanho, isso não era grande coisa. As próximas reinicializações foram pouco rotineiras. Eles estavam aprendendo conhecimentos de bolso com Silverlake, examinando mais profundamente os laços de veias com o culto do dragão abaixo, descobrindo o procedimento de ativação dos portões Bakura e os métodos de construção dos Ibazan, fazendo pequenos preparativos para o roubo de aeronaves, experimentando artefatos divinos e peneirar as ruínas dentro da esfera portátil do palácio. Zorian estava brincando com aprimoramentos mentais, enquanto Uzashi estava cada vez mais perto de ser capaz de criar seus próprios simulacros. Suas várias outras operações, como contratar vários especialistas para fazer pesquisa e desenvolvimento para eles, também continuaram em ritmo constante. Assim, outras 6 reinicializações se passaram,